Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde eu invisto todos os meses até chegar ao primeiro milhão de reais. E esse será o primeiro vídeo de 2026. Nós estamos completando 2 anos investindo todos os meses sem falhar. E nesse vídeo a gente vai discutir o que a gente vai fazer daqui para frente e o que a gente colheu de resultado nos últimos 2 anos investindo. E a primeira coisa que vocês conseguem ver é que a gente chegou a R$ 18.200 aproximadamente, com um valor investido de R$ 16.900 aproximadamente. Muito importante que aqui não é exatamente o que saiu do meu bolso, porque aqui também tiveram os proventos, ou seja, aquilo que os fundos imobiliários pagaram mensalmente e que eu fiz o reinvestimento. Então, do meu bolso, na verdade, saiu menos do que isso. Além disso, ponto muito importante, nos últimos 12 meses a gente recebeu R$ 634 em proventos e no período total R$ 800. Ou seja, no ano anterior a gente tinha recebido R$ 170 aproximadamente e agora a gente recebeu 600 e poucos reais. Ou seja, cada vez mais isso vai tendo um valor muito mais expressivo. Se a gente olhar a variação, que não é rentabilidade, a gente teve R$ 1.200 de variação e 12% de rentabilidade ao longo desse período. E aí muita gente vai olhar e fala, poxa, mas não faz sentido, porque a renda fixa teria pago muito mais do que isso. E a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais para frente. Se a gente olhar ao longo dos meses, a gente consegue ver que a gente vem subindo degrauzinho por degrauzinho, que é o que eu acredito que de fato que a gente deve esperar de investimentos. Não existem investimentos que te fazem ficar rico do dia para a noite. Infelizmente, leva-se tempo para enriquecer com investimentos. E se fosse fácil assim, a gente teria um monte de gente ficando multimilionária muito facilmente. E na prática não acontece. Infelizmente, tem muita gente vendendo promessa de enriquecimento rápido. Isso não acontece. Quando a gente olha a distribuição da carteira, que é como eu distribuo os meus investimentos, percebam que a gente tem a maior parte nos fundos imobiliários, uma parte menor nos fundos que aqui o investidor 10 chama de fundo de investimento, que na verdade é uma previdência privada. E eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente para vocês. Por fim, um pouco de tesouro, um pouco mais de 10%, 3% em ações. A gente começou a comprar ações no mês passado e criptomoedas com 6% a gente comprou um pouquinho também. Percebam que esses 6% já aumentaram um pouquinho. Nem eram 6%, a gente comprou menos do que isso. Quando a gente olha individualmente cada categoria, o percentual que ele deveria representar e o que ele representa de fato, vocês vão perceber que ações ainda estão muito abaixo do que deveriam ser. E aqui dentro das ações, a gente só tem uma ação, por enquanto, que é a da Porto Seguro. Como eu mencionei no episódio quando a gente comprou essas ações, eu gosto da ideia de você entender o que está fazendo. E eu, como sou corretor, minha família já está há muitos anos no mercado de corretagem, a Porto Seguro é uma empresa que é fácil de eu conseguir entender e apostar, entre aspas, no seu crescimento. Então, por isso que eu decidi me tornar sócio da Porto Seguro. É assim que eu acredito que os investimentos devam ser feitos. Percebam, em um mês a gente teve 5% de rentabilidade. Isso não quer dizer muita coisa. Primeiro, porque a gente colocou muito pouco dinheiro, R$ 500 aproximadamente, e segundo, que isso aqui a gente vai carregar por muitos e muitos anos. O meu foco é receber todos os dividendos e também que a Porto cresça cada vez mais novas linhas, ela valha cada vez mais e distribua mais dividendos. Então, a minha ideia não é vender daqui a 2 meses com 5% de rentabilidade. Segunda categoria, os fundos imobiliários, que eles deveriam estar em 60% e hoje eles estão em 50%, porque eu fui comprando outros ativos e ela foi se diluindo. Mas cada vez mais a gente vai voltar a comprar fundos imobiliários. E por que são tão importantes? Muita gente me pergunta, mas por que fundos imobiliários? A grande questão é que a matriz dos meus investimentos, a estrutura dos meus investimentos é feita em consórcios. Essa aqui é uma carteira complementar que eu uso para resolver os problemas que investir em consórcio tem.
Assim como qualquer outro método de investimento, o consórcio tem os seus pontos fracos. E é aqui que eu faço a complementação. Assim como qualquer outro investimento, tem pontos bons e pontos ruins. Mas como meu foco é lá, eu preciso ter renda mensal cada vez maior para que eu consiga aumentar minha carteira de consórcios e conseguir ter mais cartas, tendo mais possibilidade da venda de cartas contempladas e também mais aquisição de imóveis, que me geram mais renda e eu consigo comprar mais cotas. Por isso que grande parte da minha carteira são de ativos que geram renda. Isso é muito importante para mim. Inclusive, se você quiser entender como que se investe em consórcio, e eu te garanto, é muito mais simples do que comprar ações, fundos imobiliários, tesouro que tem marcação ao mercado, que é o que a gente faz aqui. Eu vou deixar aqui na descrição um link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para escolher bons grupos e investir e ganhar dinheiro da forma correta, sem cair em ciladas. Mas voltando aqui para o tema do vídeo, a gente já comprou 4 fundos imobiliários e dando um spoiler, hoje, um pouco antes da gravação, eu comprei mais um. Então a gente vai aumentar cada vez mais a posição de fundos imobiliários. Percebam que a gente está com rentabilidade de 14%, e uma variação muito menor. Essa rentabilidade, além dela ter uma proporção no tempo, ela considera também os proventos. O grande filé mignon dos fundos imobiliários são justamente os proventos, então aqui já está considerando. Indo para a próxima categoria, quando a gente fala de criptomoeda, eu decidi, depois de alguns meses estudando, que eu iria manter um pedacinho do meu patrimônio em criptomoedas. Mais especificamente sobre Bitcoin. O que mais me atraiu no Bitcoin é justamente a ideia de ser um recurso limitado. Não se criam mais Bitcoins, apenas os que estão disponíveis para mineração. Isso eu achei sensacional. Quando a gente olha, por exemplo, as moedas dos países, dólar, por exemplo, existe a possibilidade de se imprimir mais. Isso faz com que a moeda perca valor. No caso do Bitcoin, não tem como isso ser feito. E esse foi o principal motivo que me levou a ter Bitcoins. Um recurso limitado que cada vez mais pessoas compram buscando uma forma de reserva de valor. E claro, se por acaso o Bitcoin for a zero, não valer nada a partir de amanhã, não tem problema. A gente está falando de 5% do patrimônio. Essa é a grande ideia. Agora, se isso aqui se tornar algo muito relevante, eu terei participado de toda essa valorização. E aqui vocês vão perceber que fundo de investimento, que é a previdência que eu tenho, inclusive da Porto Seguro, é uma previdência de renda fixa, ela tem uma meta de 5% da carteira, só que ela está em 30%. E por que isso acontece? Quem já me acompanha há mais tempo sabe que no primeiro ano eu investia cerca de R$500 por mês. Só que o aporte mínimo da previdência era de R$200. Então a carteira ia ter praticamente 40% só de previdência. Então, como a gente foi aumentando os aportes a cada ano, isso vai sendo diluído. Por isso que a meta é fazer com que o dia a previdência represente apenas 5% da carteira. E aí você pode me perguntar, poxa, mas por que você tem uma previdência de renda fixa e não direto um Tesouro Selic? E a resposta é simples. Se eu venho a faltar, minha esposa recebe esse dinheiro da previdência sem entrar pelo inventário. Então é a forma como que ela teria acesso a dinheiro rápido para usar esse dinheiro para liberar todos os outros investimentos. E eu fiz de renda fixa justamente para não ter a variação de preço que, por exemplo, as ações possuem. Como a gente está falando de uma reserva de emergência, entre aspas, né, uma forma de uma segurança, um seguro para minha família, eu não estou pensando aqui em volatilidade, eu quero alguma coisa mais previsível. Por isso que ela vai chegar nos 5%. E por fim, a ideia é ter um pouco de renda fixa na carteira para equilibrar todos os outros ativos. Então a gente vai mesclar aqui tanto o Tesouro Selic, que é aquele pós-fixado que rende todo dia um pouquinho a mais, como também a gente vai tentando comprar títulos mais longos, travando principalmente a inflação mais uma rentabilidade, onde eu consigo ter um ganho real já travado. E a grande questão é que, se você não entende de marcação a mercado, muito cuidado, porque esses títulos podem ter resultado negativo, assim como você pode ver aqui nesse Tesouro IPCA mais 2045. Por mais que eu tenha contratado uma rentabilidade já travada para 20 anos praticamente,
pode ser que no meio desse caminho esse título perca valor. Isso é muito importante. E para explicar de forma didática por que isso acontece, imagina que você tenha comprado um título de 7% mais a inflação. Significa que você vai receber 7% ao ano mais a inflação. Só que depois de um tempo, o governo passa a pagar 8% mais a inflação. Você concorda comigo que as pessoas não vão querer o seu título, elas vão querer comprar o de 8% mais a inflação. Por isso que o seu título acaba perdendo valor. Isso é uma forma didática de explicar e não é exatamente esse o motivo pelo qual fica mais barato. Mas isso explica um pouco do porquê que existe essa marcação a mercado. E agora mostrando para vocês aqui a aba de proventos, que é a aba que eu mais gosto pessoalmente, a gente consegue ver quanto de renda a gente foi recebendo ao longo dos últimos meses. E percebam que a gente começou 2025 recebendo R$ 25. E agora, dia 4 de janeiro, a gente já tem a receber R$ 29. E quando a gente olha, de apenas 2 fundos imobiliários aqui. Então a gente provavelmente vai acabar esse mês de janeiro recebendo muito perto de R$ 75, R$ 76. Ou seja, 3 vezes mais do que a gente recebia no começo do ano. E quando a gente olha o ano contra ano, em 2024 a gente recebeu R$ 170, em 2025 a gente recebeu R$ 600 e provavelmente esse ano a gente vai receber mais de R$ 1.000 ao longo do ano. E uma coisa muito legal que eu vi aqui no Investidor 10 que eu não tinha percebido, ou não sei se não tinha disponibilidade das metas, eu consigo desenhar de acordo com a realidade de hoje quando que a gente vai chegar nas metas. Então eu desenhei algumas para mostrar para vocês. A primeira delas é em relação a proventos. Então a gente está com 52% da primeira meta, que é receber R$ 100 por mês de proventos. Se a gente olhar o quanto rende a Previdência, mais os proventos, mais os títulos públicos, a gente já bateu esse número. Mas a ideia é pensar em geração de renda aqui. Primeira meta é chegar aos R$ 100. A segunda meta é chegar aos R$ 100 mil de patrimônio. E olhem que legal. Se a gente considerar o aporte de R$ 1.200 por mês, que é o que a gente vai passar a fazer de aporte daqui para frente. Então no primeiro ano a gente fez cerca de R$ 500 de aporte. Segundo ano, entre R$ 700 e R$ 900 de aporte na média dos meses. E esse mês a gente vai aumentar para um pouco mais de R$ 1.200. Então ele está me falando aqui que se a gente tiver uma rentabilidade de 10% ao ano, a gente vai concluir essa meta em março de 2030. E vocês vão perceber que a cada vídeo que a gente for fazendo aporte, eu vou olhar novamente essa data, porque nesse começo, nos primeiros anos, muito mais relevante do que a rentabilidade é o quanto a gente faz de aporte. Um aporte de R$ 5 mil que eu fizer aqui, provavelmente vão puxar muitos meses para frente. Então isso é muito legal. Considerando 250 mil, que eu acho que é um outro número muito interessante, já está falando que a gente vai conseguir concluir essa meta em fevereiro de 35. Percebam, para chegar nos primeiros 100 mil reais, a gente levaria quase 6 anos para concluir. Agora, para chegar em mais 150 mil, ou seja, 250 mil reais ao todo, a gente levaria mais 5 anos. Um prazo menor para alcançar um valor maior. Aí sim que a gente consegue ver os juros compostos funcionando. E se a gente mantiver mais 5 anos esse ritmo, a gente chegaria ao dobro, a 500 mil reais. E mais 6 anos, a gente chegaria a 1 milhão de reais. Então, considerando a realidade de hoje e o ritmo que a gente está aportando hoje, a expectativa é que a gente chegue no primeiro milhão de reais daqui a 20 anos. Eu hoje tenho 28 anos de idade, eu chegaria ao primeiro milhão de reais nessa carteira aos 48 anos de idade. Se você usa o Investidor 10, tem sua carteira e está fazendo seus aportes, eu sugiro que você faça sua meta e coloque aqui com quantos anos está dando a previsão do seu primeiro milhão de reais. E, inclusive, eu continuei. Coloquei a meta de 10 milhões e de 25 milhões de reais, que é de fato onde eu queria parar. A meta de 10 milhões de reais está dando para janeiro de 2069. Daqui a 43 anos aproximadamente. E 25 milhões de reais está dando em agosto de 78, ou seja, tem muito chão ainda pela frente. E para finalizar, vocês vão ver na tela aqui o que a gente fez de investimento agora no comecinho do ano.
Primeiro, a gente pagou o boleto da Previdência, que se vocês perceberem teve um reajuste, que é justamente a inflação acumulada. A Previdência recomenda que você atualize os seus aportes, justamente para não sofrer com a inflação. Então, praticamente R$ 220 da Previdência. A gente comprou um pouco mais de tesouro. A gente comprou tanto o Tesouro Selic como um Tesouro IPCA+. Duas modalidades diferentes, mas na categoria do Tesouro Direto, renda fixa também. E por fim, a gente comprou mais fundo imobiliário, sendo dois fundos imobiliários distintos, o HGLG e o ALZR11, onde a gente vai diversificar um pouco mais a carteira. E aí sim, a gente vai chegando próximo dos R$ 20.000. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque isso me ajuda a levar cada vez mais conteúdo para as pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.